Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Quem está falando aqui é a Rosane e o título deste vídeo é Herdeiros Distraídos. Eu quero usar um pedacinho do filme Labirinto e um pedacinho do filme Shazam. Nesses dois filmes nós vemos dois tipos de herdeiros distraídos. Quero começar aqui com o filme Labirinto. Esse tipo de distração são as distrações que o inferno coloca na vida da pessoa. Você vê ali que tem a Sarah, a protagonista do filme, está atrás do irmão dela, que foi levado por um mago lá que simboliza o diabo para um labirinto. Foi colocado num castelo e ele deu 13 horas para ela encontrar o irmão dela. No meio ali das 13 horas, ela come um pêssego envenenado que um enviado do inferno oferece para ela. Não é uma maçã, é um pêssego. E ela vai parar num lixão espiritual. Nesse lixão você vê que se aproxima dela ali uma velha rabugenta, cheia de quinquilharias, simbolizando um demônio, e leva ela para um ambiente que representa igualzinho o quarto dela no reino físico. No reino espiritual tem um quarto ali para ela, no meio do lixão, para ela ficar à vontade. Ela deita na cama, ela acha que ela está no quarto dela. E aquele demônio entra ali e começa a oferecer várias coisas para ela. Ela está tentando lembrar, porque depois que ela comeu o pêssego, ela teve uma amnésia, ela não lembra o que ela estava procurando, que no caso simboliza o Senhor Jesus. E aquela velha rabugenta demônio ali vai oferecendo para ela: não, você queria teu sapatinho, você queria teu pantufa. Não, você queria esse livro aqui, você tem que se maquiar. Você queria um estojo de maquiagem. Não, você queria... Ela começa a encher a menina ali de tudo para distrair. E você vê que ela está tentando lembrar a frase de um livro que vai dar força para ela continuar, prosseguir a jornada. Quando ela começa a falar a frase do livro, o demônio fica intrigado, não gosta. Olha para ela assim com uma desconfiança e fala: não, tudo que você precisa está aqui. E é assim que o inferno faz muitas vezes quando ele nos aborda. Ele traz distrações das mais variadas aí, dependendo do nosso gosto, né? Ele traz distrações para nós porque ele quer a gente fazendo qualquer coisa menos buscando ao Senhor. E você vê que ela lembra depois da frase que simboliza a palavra. Ela fala, ela decreta com a boca dela e todo aquele ambiente espiritual de lixão desmorona e ela é liberta daquele aprisionamento espiritual, é liberta daquele cativeiro ali e ela sai, simbolizando para nós que quando nós decretamos com a nossa boca a palavra de Deus, o Senhor nos tira de cativeiros espirituais. Então, se você está enfrentando qualquer dificuldade, qualquer aprisionamento, se você sente: poxa, eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo largar de fazer aquilo, decrete a palavra. Ah, como é que eu decreto a palavra? Escolha versículos bíblicos específicos que você pode reclamar, requisitar perante o reino espiritual como tua promessa. Você pode decretar e falar: não, eu quero que tal coisa caia por terra em nome de Jesus na minha vida, porque a Bíblia diz que as armas da minha guerra não são carnais. E uma das minhas armas é a oração. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E você vai lá, escolhe os versículos para você falar, leia eles em voz alta e o Senhor vai te libertar desse cativeiro, seja ele qual for. E aí nós temos os herdeiros distraídos, que são aqueles que já estão com o Senhor. E ali no filme Shazam, que é o que eu quero usar de exemplo, você vê que tem um menino, um adolescente normal. Ele quer um poder sobrenatural ali, é negado para ele, ele fica revoltado. Simboliza Lúcifer, o diabo. E você vê que tem um adolescente daqui a pouco ali normal. Ele tem uma experiência sobrenatural, ele encontra um homem poderoso lá, o homem dá um nome para ele usar. Que cada vez que ele usar esse nome, que no filme ele é Shazam, mas você sabe muito bem qual é o nome que nos foi dado, que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Você sabe que foi dado a nós o nome de Jesus para usarmos. Só que nesse filme é retratado ali, o menino ganha o nome do Shazam para usar, sempre que ele estiver enrascado ali, sempre que ele estiver complicado, sempre que ele estiver em problemas,
o homem lá fala, ó, você pode usar meu nome. Chama lá Shazam que você vai virar um herói. Vai ficar forte, musculoso e vai acabar com todo mundo que tá acabando com você. Só que o menino começa a achar que é tudo brincadeira e começa a levar na leviandade o nome do Shazam. E ele tá lá, nossa, dá um tiro nele, a bala não penetra no corpo dele, ele acha o máximo. Ah, atira aqui, ele abre o peito lá pro assaltante atirar nele. E ele começa a usar o nome de uma maneira leviana. Só que até então, ele tem um amigo ali do colégio dele, eles ficam juntos o tempo todo. E ele discute com o amigo, se afasta ali, tem um desentendimento. Ele representa aqueles de nós que estamos usando o nome do Senhor levianamente e não estamos conscientes da guerra que a gente comprou com o inferno quando a gente escolheu passar para o lado do Senhor Jesus. Porque enquanto você não se decide, enquanto você está lá café com leite em cima do muro, você não incomoda o inferno, ele te odeia, mas você não está incomodando? Ah, deixe quieto, é um a menos. Só que quando você toma um partido, quando você conhece, opa, tem um nome aqui que eu posso usar, você automaticamente se transforma em inimigo. Antes você era só alvo de ódio, agora você é inimigo a ser alvejado. E aqui, alguns de nós aí, a gente começa a usar o nome de Jesus na brincadeira, achar que é tudo oba-oba, que vai ganhar com o nome dele. A gente começa a achar que vai pegar o inferno pelo pescoço e derrotar o inferno inteiro, porque eu vou lá no inferno, porque eu vou lá, Lúcifer vai comer na minha mão, porque o diabo, eu vou pisar e sapatear no diabo, porque o diabo, ele não tem poder nenhum. Irmãos, a gente acaba entrando numa soberba, numa arrogância, como ali o menino, achando que o diabo não tem nenhum poder, só que quando o Lúcifer desce ali para bater um papo com ele, cara a cara, ele tá ali todo musculoso, né? Todo Shazam, usando ali o nome de Shazam. Pela primeira vez, um soco afeta ele. Ele toma um susto, porque até então ele tá pintando e bordando. Ele tá ali fazendo e acontecendo, usando o nome do Shazam, com pessoas normais, ele tá salvando vidas, ele tá virando notícia. O amigo dele posta os vídeos no YouTube, é bem moderno o filme. Então ele tá assim, ele tá na crista da onda usando o nome do Shazam, que é o nome de Jesus. Só que daqui a pouco vem o demônio, ele sabe que ele tá usando o nome de Shazam, e o demônio vem até ele e arrebenta ele. Pela primeira vez na vida, ele vê que ele pode ser atingido. Porque ele está um adolescente espiritual e não está levando a guerra a sério. Nós vemos quando o Senhor Jesus está tratando com Satanás na Bíblia, quando ele não fica de papinho, irmão, ele não fica de eu já venci. Você vê que o Senhor Jesus ele confronta o diabo na palavra. Ele fala, está escrito, e cita onde está escrito. As outras vezes que ele tem a conversa ali, que é quando o diabo entra em Judas, é um negócio muito rápido, muito sucinto. Ele não fica chamando o diabo para briga. Então, quando nós começamos a chamar o diabo para briga, irmãos, ele vem, ele vai te arrebentar. E ele vai me arrebentar se a gente ficar contando, eu já venci. Eu já venci. Porque o diabo, eu vou pisar ele nos meus pés. Eu vou esmagar ele. Você começa com triunfalismo, meu irmão, e isso vai te custar caro, porque há uma hierarquia celestial. Se nós lermos o livro de Daniel, nós vamos ver que um anjo foi impedido por um príncipe demoníaco de trazer uma resposta a Daniel. Então, se a gente tá se achando mais do que os anjos, irmãos, tem algum triunfalismo aí, tá entrando orgulho. Nós temos que nos cuidar com o orgulho. Você vê no filme do Shazam que ele tá se achando bam, bam, bam. Ele tá acontecendo, ele tá ali, uau, se achando o máximo. Usando o nome para qualquer coisa, menos para a guerra correta. E ele apanha depois no final. Aí o resumo da história ali é que ele apresenta para os amiguinhos dele ali
o nome e eles também podem usar, eles acabam aprendendo a usar o nome da maneira correta e o demônio ali é destruído, né? Só que nós temos que usar o nome de Jesus da maneira correta, irmãos. Não com triunfalismo, não com eu já venci, o diabo não tem poder nenhum, o diabo ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Não é assim, irmãos. Nós temos que ter temor do Senhor, nós temos que entender que o Senhor tem passagens bíblicas ali que você vai ver. O Senhor que repreende, tem demônios específicos, irmãos, que a gente, tipo, se coloca no seu lugar, que a gente tem que ficar no nosso lugar, porque eles perderam o lugar deles no céu majestoso de glória. Eles não perderam a hierarquia celestial. Deus é um Deus de ordem. Você vê que o diabo se aproximou do trono do Senhor para acusar Jó, para falar, é à toa que ele te serve. Então a gente tem que cuidar com esse triunfalismo, porque demonstra também que a gente está na adolescência espiritual, que nós não crescemos, que nós não amadurecemos muito ali, que a gente ainda está se achando e está correndo perigo, porque você e eu corremos perigo quando a gente acha que o inferno não pode nos tocar, como o Shazam ali estava achando que ninguém tocava ele. Quando o diabo apareceu, deu um soco no estômago, ele voou longe. Então, que Deus dê discernimento espiritual para nós, para como nós devemos nos comportar nessa guerra, porque, irmãos, tem pessoas que perdem a fé. Dependendo do ataque que elas sofrem do inferno quando elas estão na adolescência espiritual, achando que elas podem enfrentar o inferno inteiro de uma vez, tem pessoas que perdem a fé por causa disso, porque o diabo ele vem com tudo. Ele tentou te neutralizar, não deu certo quando você era bebê na fé. Ele tenta te distrair ali quando você é adolescente. Porque tem pessoas que perdem a fé por causa disso, do ataque que elas sofrem, porque elas estavam na adolescência espiritual achando que o mundo gira ao redor delas, achando que o nome de Jesus é brincadeira, achando que o diabo tem que só sumir e elas não estão em santificação, elas não estão levando o Senhor a sério, os preceitos do Senhor a sério, elas acham que a vida delas é mandar o inferno sumir só. E não é assim. Nós temos que ter discernimento espiritual. Então, que Deus nos dê esse discernimento e que nós usemos corretamente as armas da nossa guerra. Uma das nossas armas, a maior que nós temos, é o nome do Senhor Jesus. Que nós usemos corretamente, com reverência, esse nome, tendo noção da guerra onde nós nos metemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.